Fala, vestibulantes da Universidade de Brasília! Hoje, mais uma aula aqui para vocês, conforme combinado, trazendo aqui sempre questões estratégicas para sua revisão nessa jornada da aprovação 2024. Essa maratona de questões aqui vai fazer uma diferença na sua vida, eu tenho certeza disso. A gente está trazendo aqui a nossa experiência e trazendo aquelas questões que com certeza o examinador vai querer explorar lá na sua prova, beleza? Então no vídeo de hoje vamos pegar aqui, ó, continuando a nossa obra da Nefertiti, a gente traz mais uma questão aqui que dialoga, e eu já disse para vocês lá na primeira aula, a banca, quando você tem uma obra, ela muitas vezes não vai explorar somente a análise específica daquela obra, ela vai cobrar assuntos que estão atrelados àquela obra também. Por falar da Nefertiti, a gente tem que lembrar que a Nefertiti vai ser uma rainha egípcia, então vai ter uma relação ali com o Egito, e aí a prova ela sempre vai aproveitar para discutir alguma coisa relacionada àquela civilização. Então, quando você está estudando aí Nefertiti, você não pode estudar só a análise na perspectiva da arte dessa obra. Ah, é uma escultura, não sei mais o que, detalhe, ela tinha tantos centímetros, tudo mais. Não é só isso que você tem que olhar. Se é uma escultura egípcia, se é uma personalidade, uma figura feminina que foi importante para a história do Egito, eu preciso ficar de olho em detalhes da civilização egípcia. Em aulas anteriores, nós já falamos aqui, por exemplo, sobre a questão da religiosidade, né? Monoteísta, politeísta, essas coisas assim. No vídeo de hoje, a gente vai continuar nessa perspectiva, mas falando da visão que os egípcios tinham a respeito da vida após a morte. Questãozinha na área, questão 3 aí da nossa bateria de questões. Já chama a galera para curtir aqui e gabaritar as questões aqui com a gente. Então, questãozinha na área. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia sofrer eternamente, caso o corpo fosse profanado. Daí decorre a mumificação e o caráter monumental do local onde as múmias eram colocadas, cujo objetivo estava voltado para protegê-las pela eternidade. Certo ou errado, galera? 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, gabarito na ela. Coloca aí gabarito, coloca aí no comentário, gabarito na tela. Vamos lá entender um pouco mais sobre essa questão aqui, tá bom? Preparei um mapa mental aqui com os principais pontos para que você entenda, então, mais ou menos qual é a ideia. Esse assunto aqui já foi motivo de muitas questões de prova, muito antes da Nefertiti estar presente. Aqui no País 1, você tem que saber que a civilização egípcia, grega e romana são as três principais que a banca adora cobrar questão, porque normalmente tem uma obra associada. Então você já sabendo disso, já cola aqui com a gente para revisar, beleza? Olha só, pessoal, jogando aí na tela para vocês o mapa, para você então já pegar essas informações e nunca mais errar uma questão sobre isso. Ampliando aqui para vocês, vamos lá. Pessoal, as crenças aqui, né, da vida após a morte no Egito Antigo, era bem complexa, né? E influenciava fortemente aqui a vida cotidiana e as práticas culturais. A gente consegue perceber, por exemplo, aquela imagem simbólica, aquele misticismo todo envolvendo os egípcios. Quando você pega os achados, quando tem algum museu, sempre vai ter uma peça relacionada à crença, né, de maneira geral, e essa questão da vida após a morte. Quando a gente assiste aqueles filmes de múmia, né, o retorno da múmia, não sei mais o que, sempre vai ter essa pegada, sempre vai ter uma discussão relacionada a isso. Tem aquela maldição, e aí aquele faraó volta e tudo mais, e mata todo mundo. Então, assim, a gente sempre tem uma estrutura bem robusta no que diz respeito aqui às teorias, às histórias, os assuntos relacionados à crença sobre a vida após a morte no Egito Antigo, tá? A primeira coisa que eu quero que você fique esperto é a questão da imortalidade da alma. Aqui, pessoal, a gente vai ter que os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia retornar à vida após a morte. A gente vê isso nos filmes lá, né? Os filmes que eu citei. Retorno da Múmia, esses filmes aí todos, que você tem ali um faraó, alguém que era importante ali, volta, né? O pessoal vai lá cavar aquelas ruínas ali
e aí o negócio está amaldiçoado, acaba voltando, né? Então, você tinha muito essa questão aí dos egípcios acreditar na imortalidade da alma e que ela poderia retornar, né, à vida após a morte. Acreditava-se que a morte, né, seria passageira e que a vida retornaria para o corpo, mas isso só aconteceria se o corpo fosse preservado. Então aqui a gente vai ter essa perspectiva de preservação, essa necessidade de preservação do corpo, beleza? O que mais que a gente tinha lá, galera? O próprio ritual de mumificação. Aqui a gente vai ter uma técnica super avançada para a época, até hoje, né? Essa questão de preservar o corpo por muito tempo, né? A gente vai ter múmias aí muito preservadas até hoje. A mumificação vai ser uma técnica, né, para garantir a preservação do corpo, justamente nessa perspectiva lá de cima, da imortalidade da alma, né? Então, para garantir a preservação do corpo, os egípcios desenvolveram técnicas avançadas de mumificação, né? E o corpo dos nobres eram cuidadosamente mumificados, enquanto técnicas mais simples eram usadas para os mais pobres. Então a gente tem aqui até uma desigualdade, né, na hora desse processo de mumificação, né? Quem tinha mais grana, né, a técnica era mais avançada. Quem tinha menos grana, a técnica era mais simples, ok? E aí, galera, a proteção dos corpos, né, para a proteção desses corpos, uma vez que você tinha que preservar o corpo para que a alma retornasse, a gente vai ter nessa perspectiva de proteção dos corpos, né, que além da mumificação, os egípcios construíram enormes túmulos para proteger os corpos contra saqueadores. A gente vai perceber aí aqueles grandes monumentos, né? A gente vai ter até as pirâmides ali, lá dentro os sarcófagos ali, abrigando ali as múmias, né? Inclusive ao longo da história, mesmo com essas grandes construções ali, você vai ter que tudo foi saqueado, né? A gente vai perceber, por exemplo, que nos próprios museus ali do Egito quase não se tem muita coisa valiosa desse período, ou que ficava ali enterrado junto com os faraós, junto com as personalidades importantes, uma vez que eles eram enterrados com todo o seu tesouro ali, né? Muito foi saqueado. Então a gente vai ter, por exemplo, museus lá na Inglaterra, que vai ter muita coisa, mais coisa às vezes do que os próprios egípcios. Tem um museu lá, depois vocês dão uma pesquisada aí, tem um museu lá na Inglaterra que tem muito mais elementos, objetos, se eu não estiver enganado, é um dos museus do mundo que mais vai ter objeto egípcio, e não é no Egito, é na Inglaterra, né? A gente sabe que as civilizações ali, nesse contato, né, nessa questão de explorar a outra, né, tentar colonizar e tudo mais, nessas guerras, os conflitos, eles saqueavam, catavam tudo, né, e trazia de volta. A própria Nefertiti, a gente já viu, né, que encontraram a Nefertiti lá, nas escavações, no Egito, e ela foi parar onde? Na Alemanha, né? A galera que encontrou, deu o golpe lá, levou ela embora, e hoje ela está na Alemanha, certo? O que mais, galera? Então, ó, a proteção dos corpos, né? A construção dos túmulos ali era nessa perspectiva de proteção dos corpos, e também uma proteção contra os saqueadores, uma vez que esses corpos eram enterrados ali, mumificados, e era colocado junto ali, naquele mesmo espaço, coisas valiosas, né? Já nessa perspectiva aí do retorno da alma, então o cara voltava, tava lá, todo o ouro, todas as questões ali, né? E essa questão da continuidade da vida, né? A gente vai ter, avançando aqui, essa questão, né? Que os egípcios acreditavam que a vida terrena era apenas uma etapa de uma jornada que continuaria. Então, ó, a vida terrena era apenas uma etapa do processo. Isso lembra muito a lógica espírita, né? E aqui ele vai falar que, portanto, era necessário viver de maneira justa, pois os atos realizados em vida definiriam o destino de cada pessoa. E aí, quem que ia fazer o julgamento? Esse julgamento, pessoal, lembra lá do juízo final, não sei mais o que? Várias religiões têm isso, né? No caso aqui na perspectiva egípcia, quem ia fazer isso aqui era quem? Osíris. Osíris com a balança, né? Tem até algumas séries lá na Disney, né? Que vai mostrar isso aí, né? Algumas séries ali. A gente vai ter até aquele cara lá, eu esqueci lá das séries lá, aquele ninja branco,
Eu esqueci o nome dele lá, até da Marvel lá, eu esqueci o nome dele aqui agora, que tem um episódio lá em que tem uma passagem dessa aqui que Osíris vai aparecer com a balança para saber se o cara, como é que o cara vai ser avaliado, né? Para onde que ele vai, né? Então Osíris é responsável por esse julgamento aqui. Vai ter a balança ali que vai pesar ali, né? O coração da pessoa ali para saber para onde ela vai, né? Ou seja, o que você plantar na sua vida terrena vai ser pesado lá na balança para saber para onde você vai. Se você vai atingir, então, essa vida eterna e tudo mais, esse retorno futuramente. Tá certo, galera? Então, olha o tanto de coisa que a gente revisou. Se você cavar cada tópico desse, dá para falar muito mais coisa também, né? Mas aqui a gente está fazendo aquela revisão otimizada para você, aquela revisão otimizada com os principais pontos aí para você chegar arrebentando na sua prova, beleza? Duvido que você vai achar uma aula melhor que essa aqui. Vamos lá, voltando, questão 3. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia sofrer eternamente caso o corpo fosse profanado. Daí decorre, né, que a mumificação e o caráter monumental do local onde as múmias eram colocadas, cujo objetivo estava voltado para protegê-las pela eternidade. Esse item está certo ou está errado, galera? O item está correto, beleza? Então, olha que item bacana para a gente revisar aqui todos esses aspectos. Olha só, uma questão e revisamos uma porrada de coisa aqui. E de quebra você ainda vai levar esse mapa mental de brinde que eu vou postar lá no nosso Telegram, link na descrição do vídeo. E quem quiser mais detalhes aí, não se esqueça, a gente tem o nosso curso de análise de obras com material de primeira para vocês, tá certo? Então, te vejo no próximo vídeo, conte comigo sempre, tamo junto, vamos que vamos, galera, até o próximo vídeo, tchau, tchau, um abraço, vamos junto, vamos chegar lá, vamos junto aqui na nossa maratona de questões, né, na nossa jornada da aprovação 2024. Um abraço.